Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à organização deste encontro pelo convite que me fez para vir aqui hoje. Está o ponteiro? Ok. E falar um pouco do trabalho que nós desenvolvemos no laboratório sobre os bioativos em mirtilos e o combate às doenças crónicas. Pronto, como já foi falado, eu sou investigadora no Laboratório de Nutrição Molecular e Saúde, que é um laboratório que está associado ao Centro de Doenças Crónicas, na Universidade Nova de Lisboa, e também ao Instituto de Tecnologia Química e Biológica e ao IVET. Como já foi aqui falado, o consumo de mirtilos, o consumo regular de mirtilos, está associado a um efeito benéfico para a saúde, particularmente relacionado às doenças crônicas, e grande parte desses efeitos estão relacionados com uma ingestão frequente desses pequenos frutos. Relativamente às doenças crônicas, nós consideramos como as doenças crônicas aquelas doenças que têm um caráter permanente, na maioria das vezes, e que são causadas por processos patológicos que são irreversíveis, na grande maioria dos casos, e que, por esse motivo, causam alguma incapacidade e alteram a qualidade de vida dos doentes. Como doenças crônicas, eu gostaria de salientar as doenças neurológicas, incluindo doenças de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, entre muitas outras, as doenças imunológicas, as doenças cardiovasculares, o cancro, como muitos sabem, a diabetes e, por último, eu cito a inflamação, que é um processo também crônico e que está relacionado com todas as doenças que eu disse anteriormente. E, como já foi falado muito bem na apresentação anterior, o efeito benéfico do mirtilo está associado a processos patológicos, a uma melhora nos processos patológicos de todas essas doenças. Os principais compostos químicos presentes nos mirtilos, os que estão associados à sua atividade protetora, são os compostos fenólicos. Esses compostos estão presentes numa grande diversidade, em grande quantidade e também num perfil único nos mirtilos. E, por isso, esses frutos são ainda uma fonte inexplorada de bioativos que precisam ser investigados no sentido de verificar quais são os compostos que estão a exercer as diferentes atividades biológicas. Dentro dos compostos fenólicos, as antocianinas, que são conhecidas de todos, são aqueles compostos que estão mais relacionados com a bioatividade dos mirtilos e que têm a estrutura que está indicada. E as antocianinas que estão presentes maioritariamente nos mirtilos é a cianidina, a delfinidina e a pedutonidina, só a título de curiosidade. Portanto, no nosso laboratório, nós temos várias linhas de investigação e uma delas é identificar novas bioatividades e, ao mesmo tempo, caracterizar o mecanismo através do qual esses compostos são bioativos. E, neste contexto, nós desenvolvemos uma plataforma de identificação de compostos bioativos, que ela é baseada em modelos experimentais muito simples, que são as leveduras. Isto por quê? Porque esses organismos compartilham com as células humanas muitas características que são fundamentais e que são semelhantes. Então, nós exploramos essas características para estudar de uma maneira mais barata e mais rápida novas bioatividades. Então, nesta plataforma que nós desenvolvemos no laboratório, nós conseguimos avaliar a bioatividade para várias doenças crônicas, dentre elas as doenças neurodegenerativas das quais eu já falei, diabetes tipo 2, amiloidose relacionada com a agregação de uma proteína particular, inflamação e etc. Obviamente que depois esses resultados têm que ser validados em modelos multicelulares mais complexos e, como último passo, há que existir a validação em estudos clínicos, como já foi aqui referido.
Portanto, esta plataforma de identificação de bioatividades já foi utilizada num projeto europeu, um projeto que no final de 3 anos teve muito sucesso. E este projeto, o que é que ele pretendia? Ele pretendia, num germoplasma a nível mundial, composto de mais de 100 extratos, digamos assim, identificar novas bioatividades e novos compostos, e num passo seguinte, a via biosintética desses compostos foi caracterizada por grupos com valências diferentes do nosso grupo. Essas vias biosintéticas foram reproduzidas em bactérias, de forma a permitir uma produção em larga escala daqueles bioativos que foram identificados na primeira etapa. E os resultados que eu vou mostrar daqui para frente foram resultados que foram obtidos no contexto desse projeto. Porque dentro do germoplasma mundial nós tínhamos uma variedade grande de pequenos frutos e um dos pequenos frutos que avaliamos foram os mirtilos. Aqui só um exemplo, agora voltando um pouco para as doenças crônicas e ao modelo que nós estamos a utilizar. Isto foi um trabalho que foi publicado há alguns anos atrás de um modelo de levedura deste organismo simples do qual eu falei, em que ele foi utilizado para a identificação de uma molécula que demonstrou uma grande capacidade em não reverter, mas bloquear alguns dos processos patológicos relacionados com a doença de Parkinson. E este é um dos modelos que está contemplado na nossa plataforma de identificação de bioatividades. Portanto, o que consiste este modelo muito simples? Existe uma proteína, que não vale a pena eu citar aqui nomes, que está muito relacionada com a evolução da doença de Parkinson. O que nós fizemos? Esta proteína foi produzida no nosso modelo, que é muito simples, mas não foi a proteína normal, foi uma proteína que foi modificada para ser fluorescente. E não podemos esquecer a característica que essas células têm de mimetizar grande parte dos processos fundamentais das células do nosso organismo. Okay? Então, o que esse modelo nos diz? Quando temos pouca expressão dessa proteína, que é fluorescente, a distribuição dela ocorre especificamente na periferia da célula. E isto é função normal desta proteína, tanto nos neurônios e está aqui reproduzida nas células. Entretanto, quando se aumenta muito a produção dessa proteína, ela deixa de ter uma distribuição normal e se localiza como agregados intracelulares. E isto está associado a quando as células estão a crescer em condições fisiológicas normais, tem uma curva de crescimento representada por esta curva azul, e quando são formados esses agregados, que são patológicos para as nossas células, tal como são para os neurônios, existe um comprometimento do crescimento celular. E esta diferença de crescimento, para nós, funciona como um screening, como uma maneira de identificar um composto aqui aleatório que tem a capacidade, então, de reverter este crescimento. Este é o princípio do nosso modelo. Então, o que nós fizemos no projeto? Do germoplasma, a nível mundial, no qual alguns representantes de espécies de mirtilo estavam inseridos, foram feitos os extratos hidroetanólicos destes frutos. Esses extratos foram, os polifenóis desses extratos foram enriquecidos, porque nós estamos interessados na bioatividade dos polifenóis, e fez uma análise metabolômica para tentar perceber, dentro daquela população de 100 amostras que nós tínhamos, quais eram as mais diferentes. E nós começamos por testar diferentes extratos de grupos diversos, para aumentar a chance de encontrarmos bioatividades diferentes. Pronto, esses extratos, então, que foram selecionados, foram testados na nossa plataforma, que neste caso específico, eu expliquei só o modelo do Parkinson, mas nós temos, como já disse, modelos para a doença do Alzheimer, modelos para a esclerose lateral amiotrófica, inflamação e assim por diante. E o que se observou foi os poucos exemplares que tínhamos de vaccinium, representando os mirtilos,
eles tinham capacidade depois de reverter a morte celular induzida pela expressão da proteína fluorescente que está relacionada com Parkinson. Isto é uma outra forma de ver os resultados. Temos aqui, pois, uma situação normal, em termos de crescimento, uma situação em que o crescimento da célula está comprometido por causa da toxicidade dessa proteína, e depois temos as mesmas células tratadas com os extratos enriquecidos em polifenóis de mirtilos. E observamos aqui uma recuperação do crescimento quase na situação normal da célula. Então, portanto, isto é uma indicação muito forte de que os mirtilos, de fato, possuem compostos químicos que podem ser explorados no contexto não digo da reversão, mas do controle da doença de Parkinson. Obviamente, isto é um estudo preliminar que precisa ser validado tanto a nível de modelos mais complexos e em estudos de intervenção humana, os estudos clínicos. As mensagens que eu gostaria de deixar aqui hoje, e que já foi falado, é só mais um reforço que, de fato, pois o consumo regular de mirtilos tem efeitos benéficos para a saúde, numa condição saudável e também numa condição de doença. Os compostos fenólicos que estão maioritariamente associados à bioatividade dos mirtilos são as antocianinas, embora existam outros compostos com atividades protetoras muito interessantes também. Eu mostrei um exemplo de como a plataforma que nós desenvolvemos no laboratório pode ser interessante no sentido de se identificar novas bioatividades, e foi o que aconteceu no caso do mirtilo, que conseguimos identificar as duas únicas espécies de mirtilo que havia na nossa, digamos, nas amostras que nós íamos testar, deram positivo, tiveram um efeito protetor para o Parkinson, e somente essas duas. Portanto, são resultados que merecem ser mais explorados. E, como já havia falado, a validação dessas bioatividades tem que ser feita em modelos superiores em estudos de intervenção humana. E, por último, seria muito interessante identificar, nestes extratos enriquecidos, quais são os compostos que estão a mediar esta bioatividade. E como investigadores que somos, não nos interessa só identificar o composto, mas perceber como é que ele funciona no contexto da célula. Gostaria de agradecer a vossa atenção, aos membros do laboratório, particularmente as pessoas que estiveram envolvidas nesse trabalho, a doutora Cláudia Santos e a Rita, as agências de financiamento, e novamente a vossa atenção. Obrigada.